Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o Estevão Faria e hoje, dando continuidade aos vídeos que eu venho postando, falando sobre o sistema político brasileiro, porque eu entendo que nesse momento é muito importante para que a população, de uma maneira em geral, saiba como funciona esse sistema, que é um pouco complexo, mas eu tento passar de uma maneira bem direta para vocês entenderem como que é todo esse processo do nosso sistema eleitoral. Então, no último vídeo eu falei sobre os três poderes, de uma maneira bem direta, que é o executivo, legislativo, judiciário. Eu falei, por exemplo, que no nosso caso aqui, Santa Rita, não tem segundo turno. Por que não tem segundo turno? Porque segundo turno é só em cidades que tem mais de 200 mil eleitores, né? Eu falei especificamente sobre o assunto de como é eleito um vereador. O vereador hoje é eleito pelo sistema proporcional, né? Por voto de legenda. Então você pega o número dos votos válidos, divide pelo número de cadeira na Câmara, aí você tem um coeficiente eleitoral. Aí o partido que alcança esse coeficiente eleitoral mais votado dentro do partido é eleito. Eu falei isso no outro vídeo. E dando continuidade a esse assunto, hoje eu gostaria de falar para vocês como define a quantidade de vereador que cada município possa ter. Porque vocês devem perguntar, por que Santa Rita tem 13 vereadores? Tudo isso tem uma regra e tem um porquê. Então vamos lá. Hoje, o número mínimo que uma cidade pode ter de vereador é 9 e o número máximo é 55. E isso vai de acordo com a população da cidade. Então, por exemplo, uma cidade que tem até 15 mil habitantes, ela tem 9 vereadores. Uma cidade que vai de 15 a 30 mil habitantes, ela tem 11 vereadores. E uma cidade que vai de 30 a 50 mil habitantes, ela tem 13 vereadores, que é o caso aqui de Santa Rita, que no último censo deu aí aproximadamente 44 mil habitantes. Então, por isso que aqui tem 13 vereadores, tá bom? Aí tem outro assunto. Na política, muitos partidos lançam seus respectivos candidatos. No caso aqui de Santa Rita não vai ser diferente. Pode lançar o candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores. E no caso aqui de Santa Rita, cada partido pode lançar no máximo 20 candidatos a vereadores. Aí você pergunta, por que é 20? Da onde tirou esse valor de 20? Porque cada município também, cada partido pode lançar no máximo uma quantidade X de candidato. Aqui em Santa Rita é 20. Por quê? Como que você chega nesse valor? Nós chegamos no valor de 13 vereadores, como eu acabei de citar. Você pega 13, que é o número de cadeiras que tem na Câmara, e você soma 13 mais 150%. Então, se você pegar 13 vezes 1,5, vai dar 19,5. Casa decimal igual, maior 5, redondo para cima. Então, como deu 19,5, 20. Então, vai ser, cada partido pode lançar até o máximo de 20 candidatos. Respeitando mais uma regrinha. O que acontece? Você pode lançar no máximo 70% de homens e no mínimo 30% de mulheres. Isso é obrigatório. Então, vamos imaginar que em Santa Rita um partido consegue lançar a chapa completa, os 20 candidatos. Se ele lançar a chapa completa, ele pode pôr no máximo, que é os 70% de homem, 14 homens e completando o resto aí com 6 mulheres. Aí tem um outro exemplo. Ah, mas eu não consegui completar a chapa completa. Eu não consegui fazer a chapa. Eu tenho aí 11 homens e 3 mulheres. Dá para me lançar os 11 homens? Não. Eu vou explicar por quê. Porque sempre o número de mulher corresponde a, no mínimo, 30% de homens. Então, se você tiver 11 homens, se você pegar 30% de 11, dá 3,3. 3,3, a casa decimal é menos do que 5. Você arredonda para baixo? Não, a regra nesse caso é diferente. Qualquer que for a casa decimal, não importa se é 1, 2, 3, 4, você sempre arredonda para cima. Então, se você pegar 30% de 11, dá 3,3. Então, se arredondando para cima, são 4. Se você tiver 11 homens, você obrigatoriamente tem que ter no mínimo 4 mulheres. Aí eu não tenho 4 mulheres, eu tenho 3 mulheres.
Então você vai ter que, infelizmente, retirar um candidato da jogada. Você vai poder lançar no máximo 10 homens, porque 3 mulheres corresponde a 30% de 10. Você entendeu essa matemática? Como é que funciona? Como é que é todo esse processo? Então aí a gente descobriu hoje como que define o número de cadeiras na Câmara, como que define a quantidade de candidato que cada partido pode lançar, respeitando a regra de no máximo 70% de homens e no mínimo 30% de mulheres. Outra dúvida é o seguinte, muitas pessoas perguntam por que os candidatos agora ficam falando que são pré-candidatos a vereadores, pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito. Porque precisa usar esse nome de pré, porque a campanha não foi oficializada, você não teve ainda as convenções do partido, as convenções municipais, que definem os candidatos e que depois logo é registrado e logo também começa oficialmente a campanha. Então, oficialmente, ninguém é candidato, é pré-candidato, porque não foi registrado ainda a sua candidatura, não foi feitas as convenções. A partir do momento que é feitas as convenções, é feito o registro, começa oficialmente a campanha, você passa oficialmente a ser candidato, ok? E uma outra dúvida, para quem está disputando a eleição, teria que estar filiado no partido no mínimo 6 meses antes do pleito, 6 meses antes das eleições. Ou seja, quem filiar agora no partido não pode ser mais candidato, porque esse prazo já não corresponde mais ao mínimo de tempo necessário, entendeu? Então, para quem filiou até o dia 4 de abril, está apto e pode ser candidato. Quem filiar depois dessa data ou ainda quer filiar, infelizmente não pode ser mais candidato. Então essas são as regras, esses são o sistema político brasileiro, eleitoral, que eu sempre tento passar para vocês de uma maneira bem direta, para que vocês sigam sabendo, porque vocês são os maiores responsáveis por todo esse processo, que é através do voto que elege os seus representantes, tá bom? Então eu quero aqui agradecer a atenção de todos vocês, um grande abraço e fique com Deus!